Gente, muito boa noite. Estamos começando mais um evento aqui da nossa oitava Queijaria na Tela. Hoje eu vou entrevistar o Lucas Pereira. Eu falo com o Lucas todos os dias, 20 vezes por dia, mas agora eu vou ter que entrevistar, então eu vou colocar ele na saia justa aqui. O Lucas é o nosso coordenador técnico. O Lucas tem 23 anos com cara de 43. Fisicamente, no jeito de conversar e principalmente na técnica. É disso que a gente vai conversar bastante hoje. Bom, então fazendo uma pequena introdução, né, sobre como eu conheci o Lucas. Eu conheci o Lucas num momento para não, senão ele vai se estender muito nisso, a gente vai se emocionar, e tal. Mas eu conheci o Lucas numa palestra que eu fui dar no Nata, daqui a pouco o Lucas vai falar sobre o que é o Nata, que eu fui dar no Nata em 2015, então já são 6 anos, de uma consultoria que eu fazia para o Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar era mantenedor do Nata, o Lucas explica já. E aí o Lucas foi o meu monitor. O Lucas chegou e falou assim: senhor Fernando, eu estou aqui ao seu dispor, porque o senhor precisar na palestra e tal. Eu falei: senhor, não, já vamos mudar essa história. E de lá para cá a gente não parou mais. E aí o Lucas, vou pedir para ele contar um pouquinho dessa história, do que é o Nata e de como foi esse momento para ele depois, né, a canastra, o começo da nossa parceria e grande amizade. Vai lá, meu querido. Bom, falo primeiro que é o Nata, eu acho, né? Melhor explicar o que é o Nata, que é o meu berço, é da onde eu vim. O Nata é um colégio técnico, né, de formação voltada para alimentos, mas com dois focos, e um dos focos principais é a área de laticínio, né? Então, é um projeto misto, né? Uma escola mista, parte financiada pelo Grupo Pão de Açúcar, na verdade o Grupo Casino, e o restante pela Secretaria de Educação do Rio de Janeiro. Então, o Colégio Público é um projeto muito interessante, se eu não me engano, tem 12 anos, e vem numa região, o projeto surge numa região, é uma região muito carente, né, do Rio de Janeiro, que é São Gonçalo, na região metropolitana, já no final da região metropolitana do Rio, com esse foco de ser uma referência na educação, trazendo um curso técnico, né? Então, na minha época, ainda era um sistema de prova para entrar, fiz a prova, e aí no meu último ano de formação foi que a gente se conheceu. Eu lembro que na época tinha duas palestras lá, área de laticínio muito concorrida. Era o do Múcio, que estava para dar uma palestra também, e a do Fernando. E aí tirou todo mundo no palitinho. Daí eu e mais um monitor ficamos com você, e outros dois monitores ficaram com o Múcio, e acabou gerando todo um rebuliço, né? Porque eram as duas referências na época que iam dar a palestra. E aí, você com esse jeito seu, eu como até larva, aí pegou ácaro. Eu falei assim, cara, eu tô me formando e eu não conheço nada disso, eu não faço ideia do que esse cara tá falando. E aí você contou toda uma história e você falou assim, ó, daqui a 2 semanas eu vou fazer um curso na canastra. Se você quiser, vem comigo que vai ser muito legal. Eu falei assim, eu vou. E aí falei com meu pai, na época eu era menor de idade, né? Eu tinha 17 anos. Aí falei com meu pai ligou pro Fernando e falou, você não vai sequestrar meu filho? Como é que é esse negócio? Eu nunca tinha saído de São Gonçalo, né? Assim, ido a Niterói, Rio de Janeiro, mas nunca tinha saído do estado, da região metropolitana. Peguei o ônibus, vim para São Paulo, fiquei 3 dias na queijaria, a gente foi para Canastra, e eu acho que ali foi uma grande virada, assim, pessoal e profissional, né? Eu sempre falo isso para todo mundo. Eu acho que quando essa viagem para Canastra ela é muito emblemática, né, para todo mundo que faz essa rota. Conhecer os produtores, a realidade, a questão histórica, visitar o Zé Mário. E o grupo, eu dei muita sorte que o grupo que eu fiz, o curso da Canastra, era um grupo muito legal, né? Tio Anderson, que é um dos especialistas em queijo do Pão de Açúcar, que ficou super amigo meu depois. O Pedro Paulo, que estava lançando a crema de búfala, então estava todo o mistério da crema de búfala. Então foi tinha a Marta da Gran Sierra, então tinha um grupo muito legal de produtores que eu consegui absorver muita coisa, assim, né? Aprendi muito com o Pedro Paulo naqueles dias, muito com a Marta, muito com o Zé Mário, o Cláudio e a Andressa estavam começando também na época, o Onésio estava se estruturando, então foi uma época que estava todo mundo evoluindo muito junto, né? Então foi um grupo muito legal e foi uma grande virada para mim. E aí depois voltei, terminei minha formação, né, depois do curso, com a cabeça completamente virada, e
comecei a buscar o que era realmente tudo aquilo que eu vi, entender mais, buscar mais sobre artesanal. Acho que essa viagem foi a grande virada, né? Muito legal. E depois, na sequência, você se formou, né, Lucas? A ideia da nossa live de hoje é mostrar toda essa questão entre o artesanal e o industrial, a paixão e a ciência, e depois a gente chegar no DNA Queijaria, que é o projeto que você coordena hoje. E é muito importante que você se relaciona com muita gente do queijo, conversa com muitos produtores. É o trabalho que eu fazia lá atrás sozinho, que eu comecei em 2008, a visitar os produtores. Quando você chegou, você trouxe essa parte técnica, essa formação laticinista, né, que eu não tenho, que eu fui um cara que eu fui realmente viajando, conhecendo e disseminando cultura. O que eu ouvia do seu Antônio no Sul, eu levava para o seu Zé Mário, do seu Zé Mário eu levava para o Marajó e fui levando e vendo na prática os produtores, né, colocando a mão na massa, maturando as dificuldades, e você veio com essa parte técnica. E para mim foi muito interessante porque você teve essa formação técnica. Logo na sequência, você fez um intercâmbio na França, né? Queria que você falasse um pouco disso. Trabalhou na indústria, então você é um cara que com pouca idade você tem uma formação técnica. Eu não consigo visualizar hoje quem tem a formação que você tem, no sentido de técnica e muita profundidade no artesanal, pelo fato de conhecer já as fazendas e ter esse contato diário na queijaria. E ao mesmo tempo conhecer a realidade francesa, leu todos os livros que existem sobre isso, né? A gente troca muita informação, a gente estuda muito, e ao mesmo tempo consegue ter essa visão, que é isso que a gente vai passar hoje, quer dizer, que o artesanal não é mais o que se falava há 15 a 20 anos atrás, que o produtor não tem higiene, a questão dos defeitos, o que era também tem mudado com relação a isso, a visão até da indústria. Então eu queria conversar bastante sobre isso, queria que você explicasse esse intercâmbio que você fez, a sua passagem suave pela indústria e a sua chegada na queijaria oficialmente há 3 anos trabalhando lá com a gente. Hoje eu estava parando para pensar, né, e dessa trajetória que eu já presumi que era uma das perguntas que devem fazer. E é legal, quando eu entrei na verdade, tiveram várias oportunidades de entrar no artesanal antes da queijaria, né? Não sei se você lembra, mas teve uma época que a gente chegou a conversar com o João Carlos Leite, que eles estavam desenvolvendo um projeto na Frucan. Depois, o próprio Érico, né, quando ele começou a montar a queijaria. Então, tiveram várias oportunidades. Eu acredito muito nessa questão de como as coisas devem acontecer, né? E acabou, o destino foi levando por um caminho ou outro. Fui para a indústria, não me adaptei, não foi legal. Saí e até chegar na queijaria e conseguir iniciar com esse projeto do DNA, né? Falando um pouco dessa questão da experiência na França, eu acho que é muito do que eu tento trazer, assim. Hoje, o que eu aprendi lá fora, no estágio, e que foi muito importante, porque eu tive duas visões, né? O estágio, tinha um foco industrial, né, por um período, então a gente trabalhava numa indústria realmente, e teve a parte conhecendo os produtores. E uma coisa que eu vi lá fora, que não conseguia ver muito ainda nos produtores aqui, e é isso que a gente tenta trazer muito nas conversas e quando a gente viaja, é a questão de documentação. Eu acho que lá fora, uma coisa que me marcou muito foi isso. As fichas técnicas, a densidade de material que os produtores, desde a indústria até o artesanal, tinham. Né? Então, os produtores documentavam tudo, cada detalhe, né? Se estava frio, se estava calor, se passou um mosquito por cima do leite, tudo era documentado, né? E essa documentação depois entrava com a técnica para análise, entender o resultado das coisas em cima daquelas anotações. E essa referência, né, da escola francesa, trazendo isso com anotações, tudo, eu trago muito para mim, né? Eu gosto muito de saber o porquê das coisas, sou muito curioso nesse sentido. Então, eu sempre tento anotar tudo para depois ir me aprofundando, buscar em livros. E é uma ideia que eu troco muito com os produtores, né? De tentar trazer essa cultura da documentação, que eu acho que os produtores ainda têm um pouco dessa dificuldade por conta da rotina, de documentar tudo e depois olhar de uma forma mais técnica, mais ampla, entendendo a parte técnica e conceitual também, né? Que é muito importante. Não dá para só ir para a técnica e esquecer qual é o seu conceito, onde você quer chegar, onde você quer, o que você quer construir enquanto queijaria. Isso é muito importante também. E essa foi uma experiência que eu tive lá fora e tento trazer muito isso para essa realidade que a gente trabalha hoje, né? E assim que você chega na queijaria, 3 anos atrás, você participou da formação do Filhos do Queijo também, como o Vinícius falou hoje à tarde, você morou na República
do queijo, e dali em diante, já vi que tem muita gente assistindo a gente que entende essa questão, você não parou de trazer novos jovens do Nata. A Isabelle veio trabalhar na queijaria hoje, vários outros trabalharam, tem gente espalhada por diversos produtores. No último Queijaria na Rua que a gente fez, ano passado a gente não conseguiu, mas em 2019 a gente fez, tem uma foto com vários que estavam na Queijaria na Rua, né? Então foi muito interessante, porque para quem não pegou o começo da live, você vem de São Gonçalo, de um colégio público que é excelência, né? Nesse sentido, eu vi de perto, é uma escola sensacional. Grande abraço para o professor Wanderson. Se não estiver vendo aqui hoje, na hora da edição, vamos falar para ele ver, porque é um mestre assim, sensacional. Acho que tem toda essa galera aí da indústria, assim, que se não tivesse aberto portas, a gente não teria chegado como a gente chegou no artesanal hoje, né? Eu fui sempre muito bem recebido por todas as indústrias que eu visitei. O professor Wanderson no Nata não tem nem o que falar, é um doce. O Wanderson é um cara à parte, né? Muito dessa minha formação e que eu tento trazer hoje, com certeza tem a mão dele. Foi um cara focado completamente na vida profissional na indústria, né? Mas ele trazia com ele, na formação, ele era o nosso professor da parte de produção de queijo, né? Ele sempre trouxe, assim, essa questão do artesanal, do saber fazer, de olhar com mais carinho para a produção de queijo, não só como se fosse uma produção de camiseta, né? Então, entender tudo o que tem por trás daquela produção, como é complexo, toda a realidade, o que é um produtor de leite. E ontem na live a Roberta falou bastante isso, do cozinheiro, né? De saber que você é só um instrumento para o real sabor do alimento aparecer. E com o queijeiro é a mesma coisa, né? Você tem que estar trabalhando com uma joia ali, então você tem que fazer com que aquela joia brilhe e trabalhe. Então, o Wanderson, o Alexandre, que é um outro professor também, tinha muita referência para mim. Então, eles trouxeram bastante isso. Eu tento trazer muito isso para o debate com os produtores, né? Eu acho que é muito legal, porque quando você chega na queijaria, você traz essa formação muito técnica, né, de entender de microbiologia, de conseguir ler uma lâmina e de eu te mostrar um fungo novo que eu trouxe do Túlio, que o Túlio me mostrou, e você fala, não, isso aqui é aspergillus. Aí você fala, caramba, que esse moleque, filha da mãe, já sabe um monte de coisa que eu demorei 4 anos viajando para ver. Aí você vai para a França tal, e traz a experiência, e aí eu sou recebido, fui várias vezes para lá e fiz palestras e fomos juntos, e levamos o Filhos do Queijo, fomos construindo essa relação, né? E aí, quando você traz isso da indústria e do artesanal, quando você traz essa questão que você acaba de falar de ser um instrumento para tudo isso, o assunto que eu queria começar a entrar aqui é o DNA, que você veio para isso, você faz de tudo na queijaria como todos nós, né? Mas o seu foco é a fazenda, é a produção, é o queijo, a maturação, o leite. Você traz essa visão de que o professor Wanderson é genial, né, quando ele mostra isso pelas ações dele, e o Nata, que a formação técnica é fundamental, mas que precisa-se ter uma contextualização histórica e ter a mente aberta, né, para o produtor entender onde ele quer chegar, não onde falam que ele deve chegar, né? Então, o próprio professor, quando fala disso, quer dizer, tem os queijos de mofo branco, de mofo azul, massa cozida, semi-cozida, assim por diante, mas assim, o que o produtor quer? Né? Onde o produtor quer chegar, e aí você tem sido esse instrumento, né? Para chegar para o produtor e falar, ah, não, eu vou usar vai usar esse fermento por quê? Né? Vai usar essa forma de coagulação por quê? E dentro disso, eu acho que você está conseguindo mostrar para os produtores que não existe o certo e errado, né? Existe uma busca e existe uma maneira de você chegar até isso com as melhores ferramentas, que é o que a gente consegue ter. Então, se é fermento liofilizado ou se é fermento selvagem, né? Se a coagulação é XYZ, se a maturação é na madeira, o que importa é tratar esse processo como verdade e ter paixão, ver onde você quer chegar e misturar técnica, né, com essa mente aberta. Eu queria que você falasse bastante sobre isso, que é a nossa rotina diária, mas a gente percebe que os produtores têm muita dificuldade de entender esse contexto inteiro. Eu brinco que falo com vários produtores, né, que queijo você tem que pensar de trás para frente. Primeiro você tem que pensar no que você quer, né? E aí olha para o seu conceito, olha para a tua queijaria enquanto marca, olha o que você quer construir e o que você quer como referência, né? Ou que aquele queijo se torne, qual referência você quer que aquele queijo se torne, né? E aí depois você vai construir receita, entender aonde vai ter a maturação, e aí você vai trabalhando, né? Então queijo você pensa lá do final, você pensa
do resultado primeiro que você quer, para depois você manipular o que você tem dentro da sua realidade, né? Eu acho que não tem que, a gente não tem que ser contra câmara fria, a gente não tem que ser contra a pasteurização. Cada um trabalha dentro da sua realidade e consegue trazer a sua complexidade, né? Cada um consegue trazer a sua característica no seu queijo. Mas para isso, precisa olhar lá na frente e ter uma clareza, né, do que você realmente está buscando. Hoje ainda tem muitos produtores que chegam para a gente e tem essa dificuldade, né? Tem muita gente que fala, eu peguei, fiz uma receita e agora estou vendo o que vai virar. Funciona também, mas é sempre importante você entender qual o seu resultado que você quer lá na frente. Não adianta você querer um queijo X, Y, Z se você não dá as oportunidades para aquilo acontecer. Então, o nosso trabalho com os produtores na parte de produção de queijo, né, porque tem várias outras questões que a gente entra, mas não, quando o foco é em queijo, a gente sempre tenta trazer essa questão da essência, essa questão do conceito, do que o produtor quer, e usar a realidade do produtor para chegar naquele resultado, né? E aí é onde se mistura o empirismo com a técnica, com a documentação, com o estudo de aprofundamento que a gente busca sempre. Então é tentar misturar, né? O próprio Wanderson, ele sempre falou uma coisa para mim, que queijo são 3 pilares, né? Saber fazer, como fazer e o porquê fazer. Depois que você consegue entender o porquê que você está fazendo, como você vai fazer, né? E colocar a mão na massa realmente, as coisas começam a andar. Então a gente tenta trazer muito essa relação com os produtores. Perfeito. Isso já começa a mostrar para quem está chegando, né? Tô vendo aí muita gente assistindo que já é produtor e alguns que estão começando consultorias com a gente. Cada um tem uma história, não importa se está no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Minas Gerais ou no Nordeste. Quer dizer, cada um tem a sua realidade, a sua história, e é o que o Lucas falou, precisa fazer toda essa engrenagem de quais técnicas, de acertar tempo de maturação. E aí eu queria trazer para uma questão que é fundamental, que a gente coloca sempre, que é a palavra mágica padrão, né? Que tem um monte de produtor que fala de padrão, a gente respeita, porque aqui a gente é aberto a qualquer tipo de ideia, a gente é do debate, só que a gente entende, né, enquanto a queijaria, enquanto DNA, que a gente está falando de comida viva, de queijo vivo, e acredito que tem muita gente que interpreta mal, fala, pá, mas eles acham que pode qualquer coisa, que a queijaria pode tudo, e não é essa a ideia. Então eu queria que você falasse um pouco do nosso dia a dia e do seu trabalho de consultoria, para os produtores entenderem a diferença entre padrão e parâmetro. Você começou, no seu primeiro minuto de fala, colocando que a sua base de experiência no seu intercâmbio na França foi anotar tudo, foi documentar tudo. E aí as pessoas acham que a gente, não, pode ser qualquer coisa. Não é, é técnica, mas existe uma diferença grande entre padrão e parâmetro. Vai lá. Primeiro de tudo, eu acho que o produtor precisa estar aberto, né? Não dá para você começar um trabalho de cabeça fechada. Então, se você já começa de cabeça fechada, você fecha muitas portas para as oportunidades que podem aparecer no seu queijo, né? Então, às vezes, o teu queijo está desenvolvendo um mofo diferente, que é alguma coisa da sua região, que você vai precisar estudar, documentar, entender como ele funciona, mas você está com uma barreira ali e você acaba não aproveitando o que a natureza vai te dar, né? Só que para você aproveitar, você precisa documentar, né? E entender que você está trabalhando com um produto vivo, né? O leite é um meio de cultura perfeito, né? É rico em proteína, é rico em carboidrato, é rico em água, ele é rico em tudo, não tem, cresce de tudo nisso. Então não tem como a gente controlar, né? Tem como você entender e guiar, né? Eu acho que você falou uma vez uma coisa numa palestra sua que eu estava ouvindo e eu trouxe muito isso para mim, né? Queijo é igual filho. Você dá a melhor educação, você coloca na melhor escola, você faz tudo que você pode, mas o seu filho ele tem a essência dele, né? Tem as características dele. E nem sempre você consegue colocar exatamente do jeito que você quer. E o queijo é o nosso filho, né? Então, você vai fazer de tudo para ele chegar naquele resultado, mas tem que entender que por ser um produto vivo, às vezes você precisa respeitar a essência daquele queijo, né? Só que tem que ter um aprofundamento técnico para entender com o que você está lidando. E nas consultorias, a gente sempre tenta buscar isso, né? Não fechar a cabeça.
e colocar um padrão, porque às vezes o padrão pode te atrapalhar em muito, mas criar parâmetros, né? Entender que existe uma faixa que você quer atingir e que seu objetivo é chegar naquela faixa, né? O detalhe que a gente tenta trabalhar sempre é estipular qual é essa faixa, né? Entender. Hoje a gente tem feito um trabalho de documentação muito grande voltado para a produção em uma das consultorias que a gente está fazendo, para definir em todos os queijos. A gente tem trabalhado com queijo de casca lavada, principalmente casca mofada, né? Então a gente trabalha muito criando esses parâmetros, uma documentação intensa documentando a relação de evolução de pH no queijo e momentos de crescimento de mofo, né? Para justamente criar esses parâmetros, né? De que faixa até que faixa a gente pode trabalhar, né? Quanto tempo o queijo vai ter com o mesmo mofo e quando ele passa a ter outro mofo, porque o queijo tem fases, né? Tem evolução. E a partir disso a gente começa a criar parâmetros de entender que de 20 a 30 dias naquele queijo, naquela região, naquela propriedade, com aquele leite, o mofo branco vai se desenvolver de 20 a 30. E de 30 a 40 é o azul, e depois vem o ácaro, e depois o queijo vem a picância, o amargor, enfim. Mas são fases que você tem parâmetros para entender que naquela faixa acontece uma coisa, na outra faixa outra, e assim por diante, sempre entendendo que existem parâmetros, mas nunca um padrão. Não tem como você querer que aquele queijo seja sempre branco e sempre com o mesmo gosto. Porque mesmo a indústria mais preparada, com alto nível de documentação, de padronização, não consegue esse resultado em todo lote, porque é uma coisa viva, né? Não tem o que a gente fazer. Maravilha. E trazendo para o lado, né, da loja, do que chega para a gente, dos produtores, e a gente conversa com vários produtores, e a gente tem esse debate, né? A gente fala o tempo inteiro, a gente está lá na frente, na boca, conversando com as pessoas, explicando isso, explicando que é vivo, que uma hora vai estar de um jeito ou de outro, mas dentro dessa faixa. Então, se o produtor não tem essa compreensão, não chega nem para a gente o queijo nessa faixa. Tem mais, né? Você falou isso da indústria. Eu tive a possibilidade, a oportunidade de visitar praticamente todas as indústrias do país, né? Pela consultoria que eu fiz. E cansei de ver câmaras gigantescas ozonizadas, né? E tinha mofo lá dentro. E escovava queijo e vinha de novo. Por isso que eu brinco com todo mundo que não dá, porque nem a indústria consegue padronizar, a verdade é essa. Lógico que consegue no sentido de fazer todos os testes e de colocar um produto dentro do padrão ideal na prateleira, assim por diante, mas o que fica para trás é um monte de coisa. Então o produtor artesanal não tem condição de deixar para trás 10, 20, 30% da sua produção. E aí fica brigando com uma coisa que assim, tá trabalhando com alimento vivo e fica querendo colocar aquele alimento naquele momento no vácuo ou em alguma situação que, agora, é o objetivo do produtor chegar naquele ponto, tem ao seu auge, a sua faixa ideal? Lógico que sim, ninguém nunca fala isso, né, Lucas? Não, acho que é muito isso. Tem que saber, depende tudo do objetivo, né? Com todos os produtores, quando chega algum produtor e quer começar a conversar alguma coisa nesse sentido de tecnologia, eu sempre começo com essa pergunta: qual é o seu objetivo? Porque às vezes o objetivo é que seja um queijo realmente que vai ter que ir no vácuo, vai ficar lá embalado, então tem que saber o objetivo. Às vezes a pessoa quer aquilo, né? Mas não dá para brigar contra a natureza. Eu acho que a natureza ela é muito forte para a gente brigar contra ela. Eu acho que a gente tem que entender, compreender muito profundamente o que a natureza está propondo para a gente. E se a gente trabalhar do lado dela, as coisas andam muito mais, né? É muito do que a gente trabalha. A gente não criou como matura, a gente não criou como produz, a gente não criou nada. A gente só entendeu que é mais fácil seguir com a natureza do que ir contra ela, né? E para ir com a natureza você precisa estar sempre estudando, sempre se aprofundando, porque é muita coisa, né? Cresce um mofo diferente, aí você tem que entender por que aquele mofo cresceu, qual é a faixa de temperatura, como que estava o pH, como que estava a umidade, e aí que está a anotação, né? O produtor anotar e buscar se aprofundar e documentar tudo. Mas eu acredito muito nisso, que é sempre importante, é muito mais fácil e é sempre importante ir junto com a natureza do que ir contra ela. E quando a gente está falando de queijo vivo, é justamente isso, né? O que você acha da gente falar um pouco de defeito? Você acha que é polêmico ou não? Polêmico sempre é, né? Mas a gente está aí para falar, não tem... Vamos lá. Vamos conversar um pouco sobre isso, que eu acho que é importante. Tem muito produtor assistindo. Ô, Lucas, a questão do defeito, né? A gente sabe que, tecnicamente, os defeitos são analisáveis.
a gente não nega os inúmeros mestres com formações gigantescas, né, que tem pelo país, né, que são pessoas que só de fazer uma pequena análise já consegue ir lá na frente e perceber que tem problema desde do leite até a maturação. E aí todo mundo começou a estudar, e agora todo mundo fala daqueles 4, 5 defeitos, né? E aí todo mundo agora, da noite para o dia, fala de proteólise como se soubesse de proteólise há 40 anos, de estufamento tardio como se estivesse vindo do berço, né? Então, acho que a nossa vertente é essa, a gente não nega que isso exista, a gente não nega que são defeitos no sentido do que se conhece para aquelas receitas e assim por diante, né? Mas acho que quando você começa a olhar aonde você quer chegar, que foi o que você falou aqui o tempo inteiro, a gente precisa ter um pouco mais de calma, porque a gente já cansou de ver queijo, eu via lá atrás e você não para de ver, queijos que você, pô, tá lotado de coliforme, vai fazer análise e não era, né? Então tem aquela caracterização que você olha, tem o aroma, tem tudo, mas às vezes tem coliforme, mas tem outras coisas que se você matar aquela receita, aquele produtor, você está matando um projeto. Então tem que ter um pouco mais de calma, né? Queria que você falasse bastante sobre isso, de quanta gente que você viu que vai matando o queijo porque tem um defeito e de repente poderia ter cuidado de alguma outra forma, né? E simplesmente joga aquela receita fora. Esse é um ponto, né? E o outro é esse olhar de trás para frente, que você fala, quer dizer, de frente para trás, né? De você olhar o queijo e falar onde eu quero chegar. E tem um processo para você chegar nisso. E por último, se você conseguir juntar, o que a gente precisa? Leite saudável, e você precisa comer um queijo que não vai te fazer mal. Agora, se aquele queijo está muito amargo, está assim, está assado, obviamente que tem a faixa ideal, o apogeu do queijo que o produtor gostaria e assim por diante, mas ele está saudável, né? Por mais que ele possa ter passado por um momento de defeito, cheio de produtor que está com queijo amargo e joga fora e não sabe que esse queijo depois, né, vai virar um queijo picante e de repente ele queria um queijo picante. Então tem inúmeras coisas. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Tem, acho que isso é todo dia, não tem um dia que nenhum produtor não troca ideia com a gente falando dessa questão do defeito. O primeiro que tem alguns pontos, né, para serem analisados no meu ponto de vista. O primeiro é qualidade, né, é sanidade. O produto tem que ser saudável, ponto. A partir daí, fica muito difícil você definir o que é defeito e o que não é. Até porque algumas coisas são características. E características podem ser de um momento ou podem ser de uma vida toda. Né? Então, o queijo funciona da mesma maneira. Né? Tem horas que, primeiro que a gente tem que entender a complexidade, de novo, do produto que a gente está trabalhando. É uma coisa que tem etapas, né? Evolui muito de maneira muito diferente, você muda uma vírgula mínima. Então vai ter um momento que às vezes é uma característica do seu queijo ter aquele sabor amargo ou ter o desenvolvimento de gás, né? Vai fazer parte do seu queijo. Às vezes é um período que dura mais tempo ou menos tempo. É o que você falou, a gente cansa de chegar para o produtor e falar assim, caramba, já aconteceram vários casos, estufamento precoce, estou com problema de coliforme, mas já olhei tudo, já tenho certeza da qualidade do meu leite, e não está achando onde é o problema. E a pessoa morrendo de medo achando que era coliforme. Aí vai fazer uma análise, são leveduras selvagens da própria microbiota do ambiente que estão ali dando toda a característica para o queijo e o produtor está lutando ali por meses para tentar matar aquela característica. Então, eu acho que tudo vai se ligando, né? A palavra-chave é aprofundamento, precisa se aprofundar e olhar por várias óticas a produção e entender que essa linha entre defeito e característica, ela é muito tênue, né? Às vezes o que é defeito para você não é defeito para o seu consumidor, por exemplo, acontece muito. Tem muitas pessoas que chegam, meu queijo está muito ruim porque ele está picante. Né? E tem o consumidor, ele adora aquele queijo porque já entendeu que é uma característica ser picante. E que se o produtor também entendesse isso, seria muito mais inteligente, né, do ponto de vista comercial, porque ele conseguiria mostrar que aquilo é realmente uma característica. Então, eu acho que a palavra-chave é aprofundamento. E essa questão do que é defeito, para mim, é muito complicado, porque tem vários pontos de vista, e eu acho que tem uma diferença muito,
muito grande assim do que é defeito e do que é característica. A gente precisa entender bem que, às vezes, a grande maioria do que as pessoas encaram como defeito no momento pode ser só uma característica daquele produto naquele momento e que com o tempo vai passar, ou que, às vezes, é o que eu falei, é mais fácil você andar junto com a natureza do que andar contra ela. Agora tem uma questão também que é importante, né? O produtor tem o seu projeto, tem o seu queijo. Vamos supor que ele conseguiu parâmetros, e aí aquele queijo tem uma presença de mercado, porque tem que olhar para essa questão também. E aí ele tem um queijo que tem tais, né, características. Também tem o caso, né, de produtores que aquele queijo está com parâmetro, tem características, e aí gera um defeito na produção, ele começa a chamar aquilo de característica. Aí também é um pouco de hipocrisia, Tem, né? A gente tem que também tomar esse cuidado. não pode também abrir toda essa régua para falar, então beleza, então vale tudo, porque agora o meu queijo é essa característica, no mês que vem outra característica, tem sazonalidade, tem a questão da maturação, tem um monte de coisa, mas assim, se tem parâmetro, se o seu queijo tem um estilo de massa dura, daqui a pouco ele está com a massa mole, aí você fala, não, porque agora eu mudei, tudo bem que isso tem a ver com o processo produtivo, mas assim, qualquer outra coisa que mudou a casca, agora minha casca está babada, né? Então, beleza, deu uma babadinha aqui, então é só característica. E não, tem coisa que é defeito depois que você descobre qual é o seu parâmetro, né? É, quando depois, a partir do momento que você tem um parâmetro, né, e sabe aonde você quer chegar e como chegar naquilo, tem alguns casos, por exemplo, que não tem o que fazer, vão ser defeitos, né? Você pegar um queijo lá que você não virou, por exemplo, o queijo acumulou umidade na prateleira e aí matou todo o mofo. Aí é defeito, porque você não está permitindo que a característica real daquele queijo apareça, né? Então, precisa ter muito esse controle, né, de cada produtor e aí entender muito profundamente seu projeto, né? Não dá para o produtor querer vender queijo fresco e vender o mesmo queijo maturado e depois falar que é uma característica do queijo, porque a faixa de maturação dele é de 1 semana e 4 meses, né? Então tem que criar um parâmetro, senão também vira loucura, né? E dentro da queijaria, né, a gente acredita que precisa ter esse parâmetro e acredita também que a documentação e o aprofundamento, entendendo a sua realidade, como o seu leite vai se apresentar no seu queijo, levam o produtor a criar cada vez mais esse controle, né, e entender muito bem o que vai ser característica e o que vai ser defeito realmente. Lucas, vamos falar do nosso laboratório agora, que a gente coloca as fotos aí, o povo fica louco. Esse pessoal da queijaria é louco, é o que eles fazem. Então, pessoal, primeiro lugar, nós não somos produtores. Nós não somos produtores. A queijaria é loja, a queijaria tem cursos, já vai para 7 anos e meio de cursos. A queijaria é o DNA, que o Lucas está aqui. É o Filhos do Queijo, a queijaria na quebrada. Então a gente tem o nosso ateliê, que a gente brinca com várias. A gente faz afinações, a gente tem o nosso laboratório. Então pega a foto depois que eu coloquei no Instagram, não sai agora, mas depois dá uma olhada lá. Aquele queijo é um queijo com defeito, por quê? Porque ele caiu da prateleira, né? Então ele rasgou. E quando o queijo cai e rasga, o que a gente faz? A gente continua testando. Aí tem certeza que deve ter gente que vai morder a língua agora que está assistindo e falando, nossa, teve roedor, entrou rato nessa caverna aí, né? Então o nosso laboratório é um laboratório que a gente fica pegando o queijo de todo mundo, trazendo, e as cavernas que a gente foi construindo em Morungaba, que a gente pretende abrir em breve, elas servem para quê? Para a gente maturar, para a gente afinar, para a gente testar. Mas principalmente para esse processo hoje do DNA, né, a gente ajuda os produtores, pega o queijo, faz maturações extremas para depois ajudar nessa parametrização. Então, por isso que a gente vai para azulejo, para o tijolo, para a pedra, para a madeira, para o plástico, a gente vai experimentando tudo. Então, eu queria que você falasse um pouco, Lucas, dessa, já trazendo agora para o DNA, do seu trabalho do dia a dia, né? O que você tem feito, essa interação do laboratório, dos leites, das análises, quais os projetos hoje da sua parte, depois eu posso falar da minha parte do DNA, né? Que você tem feito nesse sentido de acertar receita, de ajudar a questão da legislação. É bem importante os produtores entenderem uma questão também. Quando a gente começou lá atrás, tem muita gente aí que não fazia queijo ainda. Estou vendo mais gente entrar aqui, a Cláudia da Quinta de Santana, pessoal do Ceará também, Nordeste presente, maravilha. O pessoal deixando abraço aqui e tudo mais. Lá atrás, quando a gente começou com essa história e colocou a cara para bater, eu sempre falava uma coisa que a Vigilância Sanitária de São Paulo entendeu. Higiene sim,
boas práticas, obviamente, não precisa nem falar de vacina e tudo mais, o leite tem que ser saudável. O produtor não conseguia se registrar, hoje está mais fácil, e era importante a gente abrir portas para a galera se capitalizar, para depois conseguir melhorar e estudar e conseguir o seu registro, coisa que já muita gente consegue hoje em dia. Mas é muito importante esse início, que é o trabalho que você faz, né? Que é realmente olhar junto com o produtor, né? E tendo o nosso ateliê, o nosso laboratório como base para tudo isso. Então, conta agora mais do seu trabalho enquanto consultor de vários projetos. Várias pessoas já falaram aí que você ajudou, que você é o guru, essa história toda, mas os projetos de hoje também. Conta como que é o seu trabalho do DNA da parte de auxílio aos produtores. O não ser produtor para a gente é uma coisa muito, muito boa, porque dá muita liberdade, né? A gente tem muita liberdade para testar e fazer esse trabalho que você falou, né? De levar uma maturação ao extremo. Tem casos de queijo com 8 anos, 10 anos. Então a gente consegue, quando a gente fala que às vezes é só uma fase, né, na relação ao defeito, é porque realmente a gente já testou ao extremo isso, né? Já conseguiu entender como funcionam essas fases da evolução da maturação. E a mesma coisa funciona com mofo, com pedra, com madeira. Não é porque a gente tem o conceito de trabalhar com caverna que a gente não matura em câmara fria, né? Então a gente tem essa possibilidade de testar com temperatura X, Y, Z, com madeira, com plástico, com pedra, com tijolo. Então não ser produtor dá muito essa flexibilidade, né? E essa flexibilidade ajuda muito porque a gente pode entender muito profundamente coisas complexas que às vezes o produtor não tem nem estrutura para isso, porque a própria vigilância não autoriza, o próprio órgão fiscalizador não autoriza. Então a gente tem muito essa liberdade, né? E com isso a gente consegue gerar documentação, e essa documentação a gente tenta aplicar sempre trazendo para a realidade de cada produtor, né? Então hoje o DNA ele tem alguns projetos, todos com produtores, nessa primeira parte, né, que tem a parte dos lojistas também, mas com os produtores tem projetos com características diferentes, com focos diferentes, né? Então tem desde produtores como a Ana, que está lá em Bitinga, né, da Estância da Barra, que a gente está desenvolvendo um projeto do zero, né? Então estamos construindo, fazendo o projeto da planta, vendo aonde qual vai ser a localização no terreno, montando junto com ela todo o conceito, quais os queijos, já entramos agora na parte do teste com as tecnologias, trazendo essa visão de mercado que a gente acaba tendo muito também por conta da loja, né, e de todos os outros projetos e todo o processo que a gente foi construindo ao longo desses anos de queijaria, né, de entender o mercado. Então, esse é um tipo de projeto, mas tem outros projetos também, como o Vinícius lá na Fazenda Mourão, que a gente está trabalhando muito forte nessa parte dos queijos, então o foco é maior nos queijos. Tem outros projetos que a gente vai mais para o controle, né? Então montar um processo de rastreabilidade, de padronização dos processos de produção. Então tem essas várias frentes que a gente sempre vai entrando. Tem gente que quer acertar a maturação, né? Tem gente que quer acertar a maturação. Tem gente que quer acertar a maturação. Né? Tem pessoas que, por exemplo, não são produtores e estão começando um projeto de maturação, e aí a gente entra com esse auxílio, porque é um universo à parte, né? O queijo você pode separar em duas fases que estão juntas, mas estão separadas ao mesmo tempo. A produção e a maturação, sem falar do leite, pasto e tudo mais, que você precisa ter toda a compreensão também, né? Então tem maturadores que vêm e aí montam um projeto, né? Então a gente tem ido por essas várias frentes, né? E o nosso ateliê ajuda muito, porque é que a gente consegue testar antes, se aprofundar e ir ao extremo de uma maturação, entender como crescem os diferentes fungos, né? O que é o mofo amarelo, o que é o mofo vermelho, o que é o mofo azul, o que é o mofo verde, o que é o mofo que começa branco e termina verde, né? Porque tem isso também. O mofo, como qualquer ser vivo, ele tem uma evolução, então às vezes o produtor fala, caramba, meu queijo estava branco e agora está azul, vou ter que jogar tudo fora, e aí quando a gente vai ver, dentro dos nossos estudos está lá, que boa parte dos fungos vão se modificando, né, se adequando a cada ambiente. O queijo estava mais úmido, ele estava branco. Ficou mais seco, ele vai se mudar, se adequar ao ambiente, e ele vai ficando azul. Então é uma característica do próprio mofo. E o laboratório, né, o nosso ateliê, com toda a rusticidade que a gente consegue trazer e trabalhar, que às vezes o produtor tem essa dificuldade,
a gente consegue ir muito profundamente, né? E desenvolver vários mini projetos para servir de incubadora para o que a gente vai trabalhar depois com cada produtor. Então, a gente vai muito nesse caminho. Maravilha. Então é desde o planejamento estratégico até a legalização, é planta, e é tudo. É produto, A gente mix de produto, é o tem vários lançamento da projetos queijaria, né? e a gente vai de ver aonde vai ser a queijaria, montar um projeto no papel, até definir a maturação e ter o controle também. E colocar na loja. Porque o papel da queijaria, para quem está chegando, está conhecendo a gente, é esse, né? A gente vai sempre incubando, a gente vai lançando gente, a gente não para de lançar projetos. A queijaria é isso. A queijaria é isso. Independentemente se ela é a loja, se ela é a pizza, se ela é o DNA, que é a consultoria, são os cursos, a gente fica lançando o tempo inteiro e fazendo intercâmbio e conexões entre as pessoas. Além do DNA da parte de produtores, tem a parte que eu cuido, que são os lojistas, né? Então aí tem restaurante, tem empório, tem pousada e principalmente lojas especializadas. A Natália aí, ó, de Montes Claros, é uma que está nesse momento tendo uma consultoria com a gente. Grande Natália. Muito legal ver que o pessoal está participando e correndo atrás. Então, a gente tem vários agora no interior de São Paulo, estamos conversando com gente do Espírito Santo, Nordeste, então a gente está tentando aumentar cada vez mais essa rede e no momento com consultorias virtuais, né? Então também ajudando desde a parte do nome, na semana que vem a gente tem algumas reuniões para já ajudar as pessoas a fazer a planta da loja, quais os equipamentos corretos, a máquina de vácuo X, o expositor tal, qual que é a melhor balança, como é que fraciona queijo, como é que faz para não perder, como é que controla, como é que faz gestão. Tudo aquilo, gente, que a gente tomou pancada pra caramba e errou muito na queijaria, hoje a gente ensina para as pessoas, né? Então, o DNA é isso. O DNA hoje é uma consultoria que a gente ficou muito tempo aprendendo, né? Para poder ter um modelo de gestão desde o planejamento, plano de ação e resultados, só que com esse nosso olhar, que o Lucas vem falando desde o princípio. A parte técnica, o amor, a paixão, obviamente, mas sempre dando vazão à natureza e o projeto de cada um. Esse é o jeito que a gente tem trabalhando. A Giovana acaba sendo a Giovana de Piracicaba. Piracicaba, atenção Piracicaba, tá chegando loja boa aí com a ajuda da queijaria. O DNA acaba entrando de ponta a ponta, né? A gente acaba focando do leite lá, do pasto, que a gente acaba se envolvendo um pouquinho, até quem vai vender lá, até a hora de entregar na mão de quem vai consumir o queijo, né? Então a gente acaba entrando de uma ponta a outra em vários detalhes, né? É isso aí. E a galera que é do Nata, que está assistindo aí, começa a ficar esperto, que a gente precisa de mais gente. O pessoal que está estudando, que está se formando, vai ter espaço para cada vez mais jovens, para trabalhar nas fazendas, para trabalhar nas lojas. Quem gosta de turismo, está cheio de produtor fazendo turismo rural, com muita qualidade, assim, já fazendo projetos pensando para receber as pessoas, né? O projeto da Queijaria é muito esse, é divulgar, é ser um recanto na cidade de São Paulo para as pessoas depois irem procurar os produtores, irem com a sua família visitar e comer o queijo na fonte, né? Então a gente está trabalhando em todos esses sentidos, então quem se interessar, nos procure, essa é a hora do merchandising. Agora nós estamos indo para a parte final, temos alguns minutos aí, vamos partir para os spoilers, hein? Vamos partir para os spoilers. O Vinícius falando do passo, que é fundamental também. A gente entra no manejo também, a gente cutuca os produtores. Tem produtor que prefere ir para composto. E a gente vai... Bom, tem um mundo à parte aí. Depois a gente pode aprofundar. Vou fazer uma live com o Lucas depois do Revolução Queijeira, que aí nós vamos entrar nessa parte técnica. Tem muita coisa legal para falar. Agora vamos para os spoilers. O primeiro spoiler que a gente vai fazer aqui é cursos. Vamos lá falar de cursos. A Queijaria faz cursos desde 2014, né? Repetindo que eu falo o tempo inteiro isso. 2007 comecei a estudar, 2008 fui para Canastra, vendendo o primeiro queijo, do Zé Mário. A live que eu fiz com o Bruno há 2 dias atrás, o Bruno lembrou isso, quer dizer que eu mandei queijo do Zé Mário para o Bruno Cabral na Espanha em 2010, quer dizer, já tinha esse projeto que era o queijoartesanal.com.br. 2013 vem a loja de rua na Vila Madalena, 2014 a gente já começa a fazer curso. E de lá para cá a gente não parou. São muitas viagens, né? Aí muita gente que está aqui já deu curso com a gente, então vários produtores, Pedro Paulo de Búfalo deu vários cursos, o Érico e a Carol, né? O Pé do Morro e Bela Fazenda, que hoje estão com o projeto de curso deles. Muita gente passou pela queijaria, não vou conseguir lembrar de todo mundo aqui.
O Lucas já vem dando vários cursos na parte técnica, eu bastante nessa parte de planejamento, na parte de loja e assim por diante. Só que o que a gente percebeu? A gente percebeu que está na hora de a gente ir para o interior, né? Está na hora de a gente ir para o meio do mato, está na hora de receber o pessoal do lado das vacas, de mostrar o leite e da gente ter uma sede rural. Se der tudo certo, muito em breve os cursos da queijaria não serão mais no nosso salão de cursos, no salão de cursos em São Paulo. Serão aqui, ó, pedra, pasto, né? Mão na massa aqui. Então a gente está trazendo nossos cursos para Morungaba. E se der tudo certo, ainda esse ano. Né? Se der tudo certo, ainda esse ano. Então esse é o nosso spoiler, depois a gente conta todos os detalhes, que a gente tem curso em todas as áreas. Né? Tem curso técnico, tem curso de produção, maturação, tem curso na área de negócios, tem harmonização de vinho, tem um monte. A Cláudia já fez um monte aí, está falando dos nossos cursos, e muitos produtores aí nasceram nas viagens, muitos produtores nasceram nos cursos, e a gente gosta muito dessa parte. Eu sou educador, então gosto muito disso, e o Lucas entrou na parte técnica, a gente está se divertindo muito. Primeiro spoiler fui eu que dei, Lucas, né? Agora o segundo spoiler vai ser o spoiler da avaliação. Eu vou começar e você termina, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. Gente, qual que é a ideia, né? Primeiro lugar, a gente está num momento do que, a gente falou isso com a Roberta ontem, onde a gente tem que dar graças a Deus que ninguém quebrou, né? Nós estamos na pandemia e ninguém quebrou. Quando a gente fala ninguém quebrou, deve ter quebrado um ou outro, mas assim, quem está focado no queijo, quem não tem 10 negócios, né? Quem não viajou e de repente produzia 30 quilos por dia e passou a produzir 300 porque achava que dava. Quem manteve a cabeça no lugar está realmente se virando, tem altos e baixos. Agora a gente está num momento difícil, por exemplo, mas daqui a pouco volta, as coisas vão se acostumar, né? Vamos voltar àquele equilíbrio, uma estabilidade, mas dentro de uma faixa legal, e assim por diante. Então, obviamente, que, em primeiro lugar, isso, ninguém quebrou. Segundo lugar, estamos numa fase de muita união, a cadeia está se formando, e conversando com muita gente, e cada um tem uma opinião sobre as coisas, o que é muito rico, essa diversidade é fundamental. E nós, da queijaria, a gente não acredita em prêmio, a gente não acredita em competição. Né? E aí eu queria que o Lucas desse a opinião dele, não combinamos isso, para falar o porquê que a gente não acredita em competição. O Lucas já chegou, né, na queijaria com esse viés, chegou na queijaria, então não tem que acreditar em competição. Não é isso, a gente é muito aberto, tem gente que acredita e gente que não acredita. Sua opinião, Lucas? Não. Você, desculpa, você que está direto nas fazendas, já conhece o Brasil também, está direto com o produtor, né? E ouve o tempo inteiro as pessoas falarem sobre isso. E embora a gente saiba que tem muita coisa boa também, não tem nunca o lado ruim, só o lado bom. Vai lá, desculpa falar muito. Não, é isso, né? Tudo tem seu lado bom, tem seu lado ruim. A live com o Falco e com o Bruno foi muito produtiva nesse sentido, que são duas figuras que acreditam muito na questão de premiação e explicaram super bem qual era o objetivo da premiação, né? Mas o que a gente vê é que acaba gerando uma competição que eu, particularmente, você, enquanto projeto da queijaria também, eu não acredito ser saudável. Né? É claro que é uma ferramenta de marketing para muitos produtores, é super importante para lançamento, mas desagrega, né? A gente que roda todo mundo, conhece muito profundamente a realidade de cada produtor, dorme na casa do produtor, conhece a família, né? Tem produtores que já passei 3, 4 dias direto com o produtor, vivendo a realidade, né, do produtor, isso várias vezes. Então a gente sempre vê, né? Sempre tem a questão de, poxa, mas aquele produtor ganhou medalha de ouro, mas ele nem produziu o próprio queijo. Ele produziu o primeiro queijo, ganhou medalha de ouro. Então acaba gerando esses conflitos que na hora de formatar, né, como está evoluindo o mercado, tudo acaba não agregando muito, acaba gerando muita picuinha entre um produtor e outro. Fora que tem uma outra situação, né? A avaliação sensorial, eu acho que ela é muito particular, muito individual. Né? Então, primeiro tem que entender o que o produtor está buscando naquele queijo, porque, no meu ponto de vista, existem queijos de mofo branco duro e cremoso. Então, classificar o que é queijo de mofo branco, para mim, é muito complexo. Né? Porque existe mofo branco de longa maturação, existe mofo branco de curta maturação, existe mofo branco amanteigado, proteolizado, duro, firme, mofo branco com mofo azul. Então, classificar o queijo para fazer uma avaliação e colocar um padrão em cima disso, eu acho muito delicado. Então, primeiro tem que entender o que cada produtor busca.
né? E aí isso parte, não da premiação, mas eu acho que de cada produtor, enquanto queijaria, enquanto produtor de queijo, entender consigo o que você está buscando realmente naquele queijo, né? Depois disso, entender que o que é bom ou ruim para o outro pode ser diferente em vários aspectos, né? Então precisa ter a avaliação do que é amargor, do que é picância, do que é complexidade, intensidade, mas precisa entender também que não existe um padrão para aquilo, né? Que tudo é muito variável. Então a gente resolveu vir com essa ideia, né? Você já vinha falando bastante disso, a gente pensou muito em como formatar isso. E todos os produtores sempre falaram, né, que, poxa, o prêmio é um feedback, é uma forma da gente ter um feedback técnico, né, um feedback para melhorar a produção. E a gente sempre acreditou que realmente precisava de um feedback, é importante, né, e por isso a avaliação. Não é para falar quem é o melhor e quem é o pior, mas para virar para o produtor e falar assim, ó, dentro da sua realidade, do seu queijo, que é muito específico e é um queijo único que não pode ser comparado com nenhum outro, a gente vai fazer uma avaliação técnica. Então vamos te dar um feedback em cima do seu queijo, sem colocar padrão, sem colocar rótulos, mas entendendo o que é o seu queijo para a gente enquanto avaliador técnico e o que você procura nesse queijo enquanto produtor, né? E assim a gente foi criando essa ideia que eu acho que vai agregar bastante assim, nesse sentido de dar esse feedback técnico para os produtores e não, pelo menos o objetivo é não causar os conflitos da premiação, né? É legal. Acho que você já explicou super bem. E a gente registra aqui mais uma vez que a gente respeita as premiações, a gente acha que elas são bem-vindas, que tem o lado bom e o lado ruim, assim como a gente está lançando esse novo modelo, que a gente vai contar os detalhes domingo, e também tem a parte boa, a parte ruim. O que a gente acredita enquanto a queijaria é sempre diversidade, né? Então a gente quer que tenham cada vez mais premiações, outras avaliações, que tenham daqui a 5, 10 anos 20 revistas de queijo, que existam produtores de todos os tipos né, de perfis. A gente quer variedade, quanto mais loja, melhor. Eu não canso de trazer lojista aí para a Revolução Queijeira para mostrar o projeto da The Rural de Jundiaí e da Marina do Teta de Bragança e o Falco da Galeria do Queijo que está em São Paulo, e vou trazer mais gente. Hoje à tarde falamos com o Vini, que está com a loja em São José. Quer dizer, quanto mais gente trabalhando com queijo de forma especializada, quanto mais produtor se aprofundando, quanto mais mídia especializada e quanto mais avaliação técnica, melhor. Então a gente vai vir com essa ideia, a gente vai contar os detalhes no domingo, o spoiler é só esse, né? Porque tem todo um detalhe, a gente criou várias coisas legais, a gente vai mostrar qual que é a forma de participar, né? Não precisa pagar nada, como vai ser essa pontuação. Então, quem tiver interesse, o nosso jeito de olhar, né, a questão. E a gente tem que entender que está tudo muito novo, né? A gente não pode colocar barreiras nessa evolução. Então, de novo, né? Você falou e eu repito, a gente não está aqui para falar que a avaliação vai ser melhor ou pior do que o prêmio. São focos diferentes, objetivos talvez diferentes, né? E cá tem espaço para todo mundo. Não, todo produtor que pergunta se, poxa, às vezes Lucas, Fernando, a gente envia o queijo para premiação, não envia. Eu acho que não teve um produtor que a gente falou para não enviar, todos a gente fala para enviar, para participar, justamente para ter uma avaliação e falar, olha, eu acho que é por esse caminho, eu acho que não é por esse caminho. E aí sim a gente vai construindo um cenário, né, um cenário queijeiro, fazendo essa revolução que a gente fala tanto, né, que é justamente desenvolver mercado, desenvolver paladar, desenvolver novos produtores. A gente tem muito para evoluir, a gente tem muito para explorar ainda da nossa brasilidade enquanto produção de queijo, né? A gente tem uma biodiversidade gigantesca. E é isso, o DNA é isso, a queijaria, o que a gente pensa sobre queijo. Eu estou muito feliz, assim, quem me conhece pode imaginar que entrevistar o Vini hoje à tarde, a Cris também, né? Mas a galera, a moçada que foi, eu sou um cara que sou educador de jovens, eu trabalhei sempre com criança, com adolescente, fundei um acampamento, eu trabalhei com lazer, com esporte a vida toda. Então, para mim é muito legal de ver o Lucas falando desse jeito, o Vini hoje à tarde, amanhã eu vou conversar com o Igor, a Cris hoje à tarde, o Wellington amanhã nós vamos lançar o projeto da queijaria no Viela, né?
que é um projeto fantástico também. Estamos com a queijaria na Quebrada, na periferia, em Guaianazes. A queijaria é isso, gente. A gente gosta de trocar, a gente gosta de criar reflexão e de falar de produção, de maturação, mas de educação também, para que a gente crie essa cadeia cada vez mais forte, porque a gente está tendo essa possibilidade única no mundo, acredito eu. Vamos falar mais sobre isso no domingo. Lucas, obrigado, meu amigo, meu filho, meu espelho. Todos os dias a gente conversa de tudo e o que eu posso te falar, porque a live é sua, né? É que cada vez mais as pessoas estão entendendo que precisam te respeitar. Não é porque você é mais jovem, não é porque você veio de um projeto do Nata que poucas pessoas conhecem, estão começando a conhecer, porque está cheio de gente aí trabalhando pelos produtores, né? Que você não tem o que dizer, pelo contrário, você já tem uma história, né, que está sendo construída, ajudando muita gente, e está só começando a nossa vida, a sua, a minha e de todo mundo que está assistindo a gente. O queijo artesanal está só começando. Viva o queijo artesanal, viva o seu trabalho, que eu sou muito feliz, muito grato todos os dias. E agora, dá o seu tchau para a gente finalizar, que está acabando o tempo. Não, eu que agradeço. Estou nervoso aqui, nunca fiz a entrevista na vida, então tô nervoso aqui, mas eu fico muito feliz. Fico muito feliz dos projetos, né? Vim aqui a Cíntia. Cíntia, estamos esperando para chegar em Bonito. Cíntia já está começando a desenvolver um projeto bem legal. Então, assim, eu fico muito feliz de conseguir contribuir um pouco, né, com toda essa evolução, com cada produtor, em cada região. Fico muito honrado de verdade de poder ter essa credibilidade, né, com muitos produtores. E o projeto está só começando, né? A gente sempre tem muito que aprender, sempre tem muito a evoluir. Eu falo que a cada dia a gente aprende. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que precisa aprender, né? E cada vez a gente aprende um pouquinho mais. Então, o caminho é sempre esse. Eu acho que a saída dessa lama que a gente está hoje, né? Para a gente conseguir respirar a educação. E o que a gente tenta fazer na queijaria é isso, né? É um trabalho de educação. Eu hoje estou tendo essa oportunidade de estar aqui fazendo essa live com você e estar ajudando tantos produtores por conta da educação que eu tive através do Nata. Foi uma abertura de portas muito grande. Então, o nosso foco é esse, é educar, né? E usar o queijo como o plano de fundo para uma coisa muito maior, né? O Igor, eu ouvi isso a primeira vez do Igor, né, que a gente usa o queijo apenas como uma ferramenta para desenvolver muita coisa. Então, sou muito grato por estar podendo servir de ferramenta também para essa revolução toda que a gente está fazendo. É isso aí, maravilha. Obrigado para quem participou, o carinho de muita gente aí que está, né, se relacionando com a gente que foi lançado na queijaria, gente que está chegando. Tem gente perguntando, me chama no privado, ó. Quem quiser falar com o Lucas, DNA.queijaria. Chama o Lucas lá. Se for ler o nome de todo mundo aqui, a gente está ferrado. Tem muita gente. Chama o Lucas lá no perfil da Queijaria, no DNA Queijaria, que dá para bater papo com ele também. Lucas, muito obrigado. Boa noite. Beijo, meu filho. Tchau, tchau. Tchau, valeu. Obrigado.